Verdades por trás do Natal é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Abra sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 16. Enquanto você localiza o texto de Gálatas 4,16, quero aqui expressar a minha eterna gratidão a todos vocês que durante esse período do ano têm aqui acompanhado nosso conteúdo, compartilhado, deixado suas sugestões, suas críticas. É muito importante as vossas orações nos ajudando nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 16 está escrito: Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Amados amigos e irmãos, verdades por trás do Natal. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não diz o dia exato do nascimento do Senhor Jesus. Ponto. A Igreja Católica, por volta do século IV, estabeleceu a data 25/12 para simbolizar, segundo eles pregam, a chegada do Senhor Jesus Cristo à Terra como a luz do mundo. Mas quando nós analisamos questões históricas, culturais e tradições, podemos falar assim, observamos que o Natal é uma mescla de tudo isso. Tradições religiosas, quem tem conhecimento sabe, festivais antigos e questões culturais que, ao longo do tempo, têm evoluído. Quando nós abrimos a Bíblia nos dá aqui algumas dicas de aproximadamente quando seria o dia do nascimento do Senhor. Não diz uma data exata, mas veja o que é que diz no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 2, verso 8. Lucas, capítulo 2, vamos abrir a Bíblia. Capítulo 2, verso 8, dá para nós termos uma noção do que estamos falando aqui. Lucas, capítulo 2, abre a Bíblia. Verso 8 diz: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então podemos observar em Lucas 2,8 que haviam pastores no campo. O interessante é que o período que é comemorado Natal nos dias de hoje é em dezembro, dia 25. Veja só, na Judéia, naquela época, era um inverno intenso. O período do mês de dezembro e janeiro existia um inverno intenso na Judéia. Então, o mais provável seria que os rebanhos estivessem bem abrigados e não soltos. Então, aqui podemos observar, em primeiro lugar, que o nascimento não pode ter sido em dezembro. Isso aqui é uma pista que a Bíblia nos dá. Outra questão também é o censo romano, decretado por César Augusto. Muitos historiadores, eles questionam que se César Augusto teria dado esse edito para as pessoas fazerem o alistamento no período de inverno intenso, deixando que toda a população viajasse uma distância imensa para fazer tal mandato de César Augusto. Então, muitos questionam que ele tivesse liberado o povo, toda a população, para viajar uma distância imensa no inverno intenso. Terceiro, no período do templo, se nós formos observar lá no livro de Crônicas, podemos observar que o serviço do sacerdote de Zacarias, pai de João Batista, normalmente quando nós fazemos cálculos, as pessoas que têm mais sabedoria do que nós, podemos observar que pelo serviço sacerdotal apontam para uma época entre setembro e outubro. Ou seja, mais provável, não seria uma data exata aqui. Algumas pessoas dizem que há divergência nos cálculos, mas veja, mesmo com algumas divergências, todos ainda apontam que seria mais provável, muitos historiadores, arqueólogos, bíblicos, pessoas que têm um índice, um alto conhecimento, aproximadamente poderia ser entre setembro e outubro, e não dezembro. Veja. O interessante é que, feito eu vos falei aqui a princípio, a Bíblia não diz o dia exato do nascimento de Jesus Cristo. Fato. Mas essas informações acerca dos pastores, do censo romano, do período do templo, também entra a questão da gestação de Maria, o período da gestação, quando ela foi visitar Isabel. Então, tudo isso, quando nós analisamos ali no capítulo 2 de Lucas, todo um contexto, é mais provável que fosse entre setembro e outubro. Não podemos dizer a data exata, mas o mais provável. Então, a Bíblia não dá uma data exata, repito, mas essas informações nos levam a crer que o nascimento seja em outra data e não no dia 25. Agora, eu queria aqui trazer uma reflexão para você sobre o que o Natal tem
se tornado? Em primeiro lugar, nós observamos que ele tornou-se uma grande festa comercial. Na questão comercial, as propagandas nas emissoras de televisão, nos rádios, que hoje é mais escasso, mais em evidência nas redes sociais, ficam bombando, podemos dizer assim, promoções, enfim, tornou-se um grande comércio, né? Um grande comércio, podemos dizer assim, grande festa comercial. Outra coisa também, as trocas de presente, né? As lojas fazem as questões das suas propagandas, as suas ofertas com descontos. E quando existe a ceia natalina, as pessoas trocam ali os seus presentes, fazem a brincadeira do amigo secreto, uma festa regada por muita comida, muita bebida, dança, músicas, espetáculos. Veja só, outra coisa, não sei se você observou, também tem a figura do famoso Papai Noel, ho, ho, ho. E essa figura, normalmente, esse gritinho é muito conhecido por muitos, creio que quase por todos, está mais em evidência do que Jesus Cristo. Estude, pare e pense que você vai ver que há coerência no que eu falo. Então podemos observar que o Natal, ele, para muitas pessoas, vem como uma oportunidade para celebrar, né, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas para alguns podemos dizer isso que estão habituados, seguindo esse cronograma, mas de fato o Natal, se você for observar, pare e pense, reflita, não vá pelo que as pessoas estão falando, faça uma reflexão, que o Natal não tem sido uma verdadeira oportunidade para celebrar a encarnação do Cristo e o seu amor. Pare, veja como é comemorado o Natal, o que significa de fato o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua encarnação, onde ele se fez homem, demonstrando o seu amor, pagando o alto preço na cruz do Calvário para nos libertar do pecado, nos reconciliar com Deus e assim possamos gozar da vida eterna. Então veja só, seria isso que tem sido comemorado no Natal? Pare e pense, reflita nas propagandas, nos filmes, nas ceias natalinas, nos espetáculos, evidenciam tudo, menos o aniversariante. Imagine, você está completando um ano, então o fato claro e objetivo é que você vai receber presentes, as pessoas vão se congratular com você, lhe dar abraço, declarações de carinho, afeto, enfim. Mas imagine no seu aniversário focar em outra pessoa que não seja você. Não estou dizendo que você vai ser o centro das atenções o tempo todo, mas você é aniversariante. É isso que acontece com Jesus. Se você for observar, ele é colocado em segundo plano. Às vezes em terceiro, quarto, quinto, às vezes nenhum plano ele entra. Isso é um fato. Não estou aqui levando ao extremo, irmãos, fanatismo, não, nada disso. Pare e pense, o Natal, para muitos dizem que é uma oportunidade para celebrar o nascimento de Jesus, mas não tem sido uma oportunidade para celebrar a sua encarnação como Cristo e o seu verdadeiro amor. Quem tem conhecimento de Bíblia sabe o que eu estou falando, também conhecimento das questões das tradições religiosas, dos festivais antigos, das questões culturais. É uma mistura muito bem feita, muito bem elaborada, e muitos caem por não seguir o que está na palavra do Senhor. E quando falamos, somos cafonas, somos bregas, somos antiquados, enfim, nos dão várias classificações, porque não querem ver o que está explícito. Reflita, você tem a mente de Cristo, você tem discernimento, ou melhor, se não tem, deveria ter, e veria que há certeza no que eu falo, convicção, coerência nas minhas palavras. Não estou aqui sempre me dando desabafo, não é nada disso não. É uma orientação para você. Pesquise, que você vai ver o que eu estou falando por conhecimento de causa. Então, observamos que as pessoas no Natal, né, o famoso espírito natalino, que espírito é esse, irmãos? As pessoas estão mais focadas no materialismo, que estão levando elas à idolatria e o desvio do verdadeiro significado da vinda de Jesus Cristo à Terra como Salvador. Espero ter ajudado você. Verdades por trás do Natal é o tema do nosso novo vídeo. Sei que existem pessoas que aproveitam essa data na sua, não vou dizer ignorância, mas na sua simplicidade, na sua verdade, para de fato valorizar quem é Jesus Cristo, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, vamos ler esse texto aqui para encerrar a nossa pequena reflexão. Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, irmãos, por gentileza, se for possível, se for do seu agrado, se não for, confira depois os textos. Romanos capítulo 12, verso 2, veja que está escrita a palavra do bom mestre.
E não vos conformeis com este mundo. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno, ou seja, Satanás. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não seja conformado com o mundo. O mundo segue cronogramas, datas específicas, estratégias as quais querem levar muitas vezes você a caminhos bons, ok, mas na maioria das vezes a caminhos ruins. A Bíblia diz que há caminhos que o homem parece caminho certo, mas no fim são caminhos de morte. Então tem pessoas que estão seguindo cronogramas de festas que aparentemente parecem ser festas cristãs, mas não tem nenhum respaldo. Com a palavra do Senhor, estão levando vocês a um engano e a cometer de uma certa forma apostasia, que é o desvio, o abandono da verdadeira fé, levando você a cometer heresias, levando você a estar misturado com tradições pagãs. São poucas pessoas, irmãos, que têm o conhecimento da verdade e querem expor, têm medo, preferem, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, agradar mais a criatura do que o Criador, têm medo de confrontar as pessoas, levar a verdade às pessoas, porque têm medo, estão presos ao sistema. Não estou dizendo que é errado você agradar alguém que você gosta, vocês estão entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus, não põe a palavra na minha boca, mas o que eu quero falar é que eles estão mais presos ao sistema, a dogmas, às regras denominacionais, e não a palavra de Deus. Então, tenha amor pelas almas, tenha amor pelas pessoas, seja verdadeiro, como eu vos li aqui em Gálatas. Fiz-me acaso o vosso inimigo, falando a verdade, para muitos sim, para outros serei fanático, para outros serei taxado como hipócrita, ridículo, porém para vocês que têm um discernimento, vocês vão ver que eu estou falando para vocês a verdade do que está por trás do Natal. Não me refiro ao nascimento do Cristo, que não sabemos a data exata, sabemos que foi um marco na história, algo extraordinário, algo que mudou nossas vidas e vai mudar a vida de todos, porque o seu nascimento teve um propósito. Mas estou falando simplesmente de uma data, que é uma mistura de coisas que eu vos falei aqui, tradições, festivais, culturas, coisas que se você for estudar, coisas que eu não posso falar aqui, você iria observar e ver, dizer, irmão Paulo César, o assunto é pesado, é tenso. Você iria ver que a coerência do que eu falo. Então estude, pesquise, não fique só preso aqui no que eu estou falando. E depois deixa aqui na barra de comentários o seu comentário, o que você acha sobre esse assunto. Espero ter ajudado você. Nosso intuito aqui é lhe ajudar. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e cresça sempre no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.